Neste mês falamos bastante das cidades e como elas influenciaram no tema e na forma do modernismo. Especialmente após esse período artístico, nós não olhamos para as cidades da mesma forma que antes, muito menos para os campos, porque agora eles têm muito mais a dizer sobre nós do que as nossas próprias palavras. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de pressupostos, ideias, temáticas que partam, que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no quadro Relendo, onde nós reapresentamos obras que já apareceram por aqui, que já tiveram um vídeo dedicado unicamente para elas. No entanto, por falta de qualidade audiovisual, às vezes qualidade também no nosso comentário literário, até porque queremos apresentar uma nova leitura, um novo olhar sobre essa obra. Nós as retomamos aqui no Relendo, sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês. E hoje, para encerrar o mês de setembro, encerrar todo esse olhar especial que estamos dando ao modernismo, vamos apresentar um livro que não faz muito tempo não que ele apareceu aqui. Particularmente é um dos meus livros favoritos da vida, que mudou o meu olhar sobre como nós contemplamos o mundo através da poesia. Nesses últimos 2 meses nós falamos bastante sobre o modernismo espanhol, abordamos a geração de 98, a geração de 27, mais conhecida como vanguardas, e percebemos como ambos os movimentos, ambas as gerações se completam. E nós encerraríamos esse ciclo exatamente com um autor que é colocado como pertencente à geração de 98 junto com seu irmão, mas que acabou evoluindo tanto da geração de 98, tanto do modernismo de vanguarda, e acabou alçando um patamar de estilo próprio. Sim, como os de 98, era um poeta engajado, mas a arte, o exame cerrado de si mesmo, o intimismo era muito mais forte. Este membro de 98 escreveu prosa, mas foi na poesia e nos poemas sobre estes lugares onde o indivíduo subjetivo e interior se manifestam mais que ele de fato brilhou. Ironicamente, esse jovem espanhol criticava o atraso do país dos moinhos na virada do século XIX para o século XX, louvando, através dessa crítica, um espaço majoritariamente rural. É justamente na amplidão, na vastidão desses lugares rurais que se manifestaria a subjetividade dos espanhóis e aquilo que existe de mais universal em todos os seres humanos. Em Campos de Castilla encontramos versos como Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera, ou sobre sus campos, aún en fantasma yerta de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. Aliterações, trechos fortes com imagens profundas que se destacam em uma geração marcada pela crise, pelo decadentismo, pelo desencantamento com as realidades políticas, sociais, culturais e artísticas de 1898, em que se seguiram nas décadas seguintes. Como resultado dessas reflexões, em 1912, Antônio Machado produz a sua obra mais icônica. Nesse contexto de transformação, a perda das colônias, as alterações governamentais, as alterações promovidas pela Revolução Industrial, reforçam que, num período de crise, precisaríamos parar e olhar não só para as imagens ao nosso redor, mas para dentro de nós mesmos. Os campos no interior de Castilha representam o interior da Espanha, o interior dos indivíduos e da própria arte conflituosa, conflitante na virada dos séculos. Esse olhar poético sobre uma paisagem representando o humano destaca Antônio entre os artistas de 98, porque tal qual o modernismo brasileiro aqui, grandes ícones do modernismo europeu são precedidos por autores que vão ter uma sensibilidade, um olhar mais aguçado ao regionalismo. Eu poderia comparar Antônio Machado, então, com algo que seja mais próximo a nós brasileiros, como Guimarães Rosa. À semelhança dos regionalistas, ele retrata a paisagem de modo poético, tem um cuidado com a história, com a cultura do local, com a natureza, mas dentro desse cenário geográfico, o seu destaque, aquilo que é o centro do seu texto, é o humano e o indivíduo se manifestando através
da palavra, através de uma linguagem extremamente poética e de uma poesia tal que só poderia ser encontrada nesse lugar, nesses rincões e não nas grandes urbes. Por isso que Campos de Castilha evocará bastante sentimentos como identidade, nostalgia e espiritualidade. O catolicismo espanhol, por exemplo, ou o misticismo espanhol será evidenciado por Machado. Só que quem aparece mesmo é a ideia da fé no sonho, seja ele repaginado por um pensamento cristão, por um pensamento católico, ou seja ele extremamente humano, sem muita roupagem de dogmas ou de religiões. A fé no sonho vacilante espanhol. E mais uma vez, totalmente desamparado. Por isso que ele acaba nos levando a uma introspecção que é icônica de Antônio Machado, reflete muito bem esse sentimento de desilusão espanhola, mas é atemporal e universal. Só que se Antônio Machado fala dos campos, quer dizer que as cidades não existem em Campos de Castilha? Não mesmo. A ideia é totalmente contrária. Machado olha e muito para as cidades. Os campos no coração da Espanha, campos no sentido de amplidão também, guardam grandes burgos que por anos e anos sustentaram, formaram a base artística, cultural e histórica da Espanha. Mas diferente dos seus contemporâneos, Machado não quer falar do crescimento, da agitação das grandes cidades. Ele quer olhar para cidades como Segóvia, por exemplo, que se sustentam enquanto símbolos culturais, que guardam a história e a identidade da Espanha, independentemente de serem modernas ou não. Canción de la Tierra, por exemplo, é um dos poemas de Campos de Castilha que exalta, sim, as belezas naturais campesinas, mas destacando que a atmosfera daquele ambiente, daquele lugar, se constitui através de pessoas que se reúnem e modificam a cidade. Por isso que o contraste entre o urbano e o rural não passará despercebido em Antônio Machado. A dualidade entre a simplicidade rural e a complexidade cultural urbana espanhola são alguns dos temas chaves que estarão conflitantes nesse poema e em outros. Logo na sua abertura, por exemplo, Machado trata da solidão dessa paisagem ampla, que intensifica a conexão do indivíduo com esse espaço, que é tão complexo quanto ele, que deseja o urbano quando está no rural, ou que deseja o campestre quando está na urbis. Não pelo que o local é ou pelo que ele oferece, mas pelo que ele representa para cada indivíduo em suas subjetividades. Você, por exemplo, prefere a cidade ou o campo? Me conta aqui embaixo para a gente continuar o debate após essa reflexão, essa releitura desse livro, porque justamente essa foi uma das perguntas que mais permeou a minha mente enquanto eu estava relendo e revendo anotações minhas das primeiras leituras desse livro. Porque Campos de Castilha parece ofertar, na verdade, para o leitor uma indecisão sobre ter que necessariamente preferir um ao outro, que às vezes era apresentada dessa forma na arte progressista que louvava a urbis naquele momento, ou um retorno ao Fugere Urbes do barroco é redefinido agora pelo modernismo. Campos de Castilha se encontra quase que num não lugar. Em poemas como Choriá, Machado destaca sim elementos urbanos como pontes, grandes estruturas, mas que se interligam com elementos da natureza. E através dessa conexão, conecta o leitor com o que ele poderia chamar de alma da Espanha. Uma alma perpassada pela melancolia, marca central talvez da poesia de Machado. Lendo os poemas de Campos de Castilha, nos parece que provavelmente é ela, a melancolia, o maior, mais amplo, extenso e desafiador campo por onde a Espanha já caminhou e parece nunca chegar ao fim. Um reflexo dessa melancolia é o poema Retrato, onde Machado trabalhará o aspecto do luto, esse luto pontual de mortes de entes queridos, mas talvez até um luto eterno, digamos assim, o retroalimentado da Espanha. Ou é o caso do seu poema mais famoso em Campos de Castilha, Ao Olmo Seco. Machado aborda essa inevitabilidade da perda no mais íntimo de sua introspecção, conseguindo tocar os indivíduos naquele luto que for representativo para eles. Assim como a geração de 98, Ao Olmo Seco se torna
um signo, um símbolo desse desencantamento nacional sociopolítico, como também pode ser lido como essa arte que está perdendo suas referências, que está na crise do referencial, ou um olhar mais psicanalítico, o próprio Olmo Seco poderia ser o indivíduo da virada do século XIX para o XX, seco, desmembrado, partido, que não é mais uma árvore como antes e também não sabe o que ele é agora, está em construção, mudou-se o referencial. Sendo assim, a gente percebe que Antônio Machado ele não deixa de ser um artista de 98, ao criticar duramente a guerra civil no poema La Guerra. Mas sua voz não se prende a temas da geografia castelhana. Por mais contraditório que pareça, como humano, o lírico do Machado se representa como nós, que nos perdemos de nós mesmos ou em nós mesmos por dentro da nossa subjetividade ao contemplarmos uma bela paisagem que parece nos tragar. E se você for um bom pernambucano, pode até entender esse bairrismo que o Antônio Machado possui por Castela, quer que pretende valorizar o íntimo da sua cultura. Mas como pernambucano também você pode entender muito bem como Machado evoca sentimentos, reflexões necessárias à vida que somente a arte e a terra, o nosso lugar, nosso local, podem suscitar. Aquelas reflexões que só vêm devido aos pensamentos sobre a nossa identidade. Tipos de reflexões que a gente até poderia ter em qualquer lugar do mundo, mas que só serão perpassadas por determinados sentimentos, só serão agravadas, só receberão determinados elementos, mas que nós só sentiremos no nosso local, ainda que este seja imperfeito e inacabado como nós mesmos. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso segundo comentário, essa leitura nova sobre Campos de Castilha, uma leitura até um pouco mais existencialista. Me conta aqui embaixo se você já tinha lido esse livro ou se você já tinha assistido o nosso primeiro comentário sobre essa obra, o que é que você achou de diferente, o que é que te chamou a atenção mais nesse segundo momento. Aproveita que nós estamos com um feriadão aí perto para você relaxar, pensar um pouquinho, submergir um pouco dentro de você mesmo através de uma boa poesia. Nos vemos sexta-feira a nos preparar para o maior evento literário de 2023. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além do manuscrito.